É isso, você ficou curioso, curiosa com a pergunta? Pedro, o que que vem a ser, o que significa, né, este nome, pedra, pedrinha, pedregulho, pedra grande, rocha? O que será que Jesus quis dizer para Pedro, né, quando em Mateus, no capítulo 16, verso 18, o Senhor diz assim: Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Olha que interessante, né? A gente quer compartilhar aqui em poucos minutos com você este conteúdo que muitas vezes gera curiosidade, e se você lê de uma maneira desatenta, apenas aqui olhando para a língua portuguesa, você pode se equivocar. Pedro, tu és, também te digo, tu és Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a igreja. O que Jesus quis dizer? Vai edificar a igreja sobre Pedro, ele é a rocha? O que Jesus quis dizer? Mas quando a gente para e se volta com um olhar mais atento aqui para este texto, nós vamos perceber que Pedro vem de Petros, que significa pedra pequena, um pedregulho, um fragmento de pedra. Sabe uma pedra quando quebra? Uma pedrinha, fragmento da pedra. E a rocha, ou em algumas outras traduções, aqui onde você lê rocha, está colocado como pedra mesmo. Essa terminologia vem de Petra, que significa pedra fundamental, uma pedra grande, uma rocha. Então aqui Jesus está fazendo uma diferenciação muito importante. Ele está fazendo um trocadilho com Pedro, dizendo: Pedro, tu és um fragmento de pedra, mas a minha igreja estará fundamentada sobre a rocha, sobre a pedra grande, a pedra fundamental. A pedra fundamental que foi rejeitada pelos edificadores. Lembra-se desse texto? Refere-se ao Senhor Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra fundamental. Jesus está dizendo: a minha igreja não vai estar fundamentada sobre um fragmento de pedra, sobre algo sensível. Não. Eu mesmo, que sou a rocha, a minha igreja estará fundamentada sobre mim. E isso nos dá uma segurança imensa. O salmista vai dizer que o Senhor o tirou de um charco de lodo, de um lamaçal, e colocou os seus pés sobre a rocha. Ele já está profetizando aquilo que nós, como igreja, vivenciaríamos. E hoje, no nosso presente, estamos vivenciando. O Senhor nos tirou dos lugares de insegurança, o Senhor nos tirou dos lugares de vacilação, né? Dos lugares mais vulneráveis, para nos trazer, por meio da sua palavra, nos fundamentar, trazer sobre a nossa vida segurança, revelando-nos as suas promessas, revelando o plano dele para as nossas vidas. O salmista também vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, quando nós conhecemos Jesus, toda a instabilidade, toda a insegurança e todo o medo são retirados. Nós somos fundamentados nele, nós somos fortalecidos nele. E essa mensagem para você, que muito embora faz parte do corpo, você é parte da noiva, você é parte da igreja do Senhor, tem se sentido assim, vulnerável, instável. Os tempos do fim, esses dias que nós estamos vivendo, Paulo escrevendo para Timóteo já dizia: serão dias difíceis, onde vocês vão conviver com homens que são amantes de si mesmos, traidores, né, dissimuladores. Enfim, a igreja em toda a sua era, né, em cada uma das fases que ela atravessou, ela teve luta com falsos mestres, com apostasias ou heresias, mas a igreja precisa se lembrar que ela está fundamentada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então essa mensagem vem para você. Saia da instabilidade. Você que está pensando: eu continuo sendo igreja, eu deixo de ser igreja,
E o que eu faço? Tantas vozes, tanta confusão, né? Cada um falando uma coisa, sabe o que você faz? Você para nesse momento e você começa a voltar a sua vida para a palavra de Deus, você começa a voltar a sua vida para a oração, se relacionar com Deus, porque nós estamos fundamentados na rocha que é Cristo Jesus. A igreja está fundamentada nele e ele não falha, ele não passa. Nele não há sombra nem mudança de variação. Nós, enquanto seres humanos, passamos por momentos, né? Às vezes há mudança, há sombra de variação. Há instabilidades, por isso nós não podemos nos apartar. Nós não podemos nos desligar do corpo. Enquanto nós fazemos parte do corpo, nós somos igreja, fundamentados na rocha. Há uma promessa, mais uma promessa, né? A primeira é essa segurança da fundamentação na rocha que é Cristo. A segunda é: as portas do inferno não prevalecerão. Ao longo da história da igreja você vai vendo os mais variados tipos de perseguição. A igreja passou pela fase do Coliseu. A igreja enfrentou, como eu já disse, falsos mestres e tantas coisas. Mas ela nunca deixou de existir. Se você pensar, há mais de 2000 anos, tudo que a igreja já passou. É um milagre ela continuar existindo. E por que ela continua existindo? E eu estou falando da igreja verdadeira, da noiva de Cristo, né? Porque de repente você pode estar iludido, seduzido, dizendo: ah, mas tem igreja isso, aquilo. Nós estamos falando de igreja verdadeira, que existem muitas na face da terra. Existe muito povo íntegro, muitos povos íntegros, idôneos, louvando a Deus, líderes íntegros, idôneos, louvando a Deus, ensinando o caminho da palavra. Estou falando da igreja verdadeira, noiva de Cristo. Se você se isolar, se apartar, você vai se sentir mesmo enfraquecido. Você vai sentir a falta dessa fundamentação na rocha. E as portas do inferno, elas sempre se levantaram em forma de perseguição, como eu já disse, teve o Coliseu, falsos ensinos e tantas coisas que vão se levantando à medida que o tempo vai passando. Portas do inferno que vão se levantando contra a igreja, mas a igreja, ela segue firme, ela segue prevalecendo no Senhor. Por quê? Porque há esta promessa: as portas do inferno não prevalecerão. Firme-se nisso, fundamente-se nisso, seja corpo, seja igreja, viva na comunhão, desfrute dos benefícios de congregar que estão lá na carta aos Hebreus, no decorrer do capítulo 10. Incentivo mútuo, o ânimo recobrado, a renovação que vem pela palavra, a busca no caminho de santidade, os benefícios de você estar inserido ao corpo. E lembre-se disso: as portas do inferno não prevalecem, porque a igreja não está fundamentada sobre um fragmento de uma pedra, mas ela está fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. E o Senhor deu a honra ao seu apóstolo, a Pedro, de pregar a mensagem inaugural lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando a igreja nasce do poder do Espírito Santo. Pedro provou dessa segurança, aquele Pedro que havia negado Jesus, que havia mostrado instabilidade, porque exatamente é um fragmento de uma pedra, como nós seres humanos somos, né? Sem Deus somos fracos, não somos nada. Mas esse mesmo Pedro, depois de ser batizado com o Espírito Santo, agora ele não tem medo. Ele prega a mensagem da cruz, ele prega Jesus. E ali, após o momento dele ter sido visitado, tocado ali naquele cenáculo, batizado com o Espírito Santo, ele inicia o anúncio, né, da palavra de Deus. A primeira pregação: 3.000 almas vão descer as águas do batismo, e esse histórico tão lindo vai acontecer. Pedro passou
né? O seu tempo na terra se findou, mas outros e outros vieram, e hoje estou eu, você, estamos aqui de posse desta palavra para continuar essa obra linda. Então se lembre, tá? Embora sejamos fragmentos de pedra, estamos fundamentados na rocha que é Cristo Jesus. E juntos vamos avançar. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe. Estou aqui hoje findando já esse vídeo, mas vim aqui para te dizer que você é parte do corpo, é parte da noiva. Anime-se, levante-se, se disponha, porque nós temos no fim dos tempos um alerta e uma promessa. O alerta é Mateus, né, no decorrer do capítulo 24, ali entrando pelo 25, você vai ver o alerta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Um alerta para que você não se esfrie. Mas existe também uma promessa, que está em Joel 2,28 e se repete em Atos no capítulo 2. Falada pelo próprio Pedro, e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vêm as promessas para os jovens, para os velhos, para os servos, para as servas, sobre toda carne. É o tempo de recebermos a chuva serôdia. Sabe por que lá em Joel o povo recebeu essa promessa? Porque para eles vinha a chuva temporã, aquela que prepara a terra para receber semente. Naquele tempo o Senhor preparou a terra, Jesus veio, a semente foi lançada. Jesus, inclusive, diz, explicando da sua morte, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode gerar. Ele precisa morrer. Isso aconteceu. Jesus enfrentou a morte. Ele morreu, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E agora, a semente foi distribuída durante todo esse tempo na terra. Está para chegar a chuva serôdia. Então, a mesma promessa é falada em Atos 2, porque agora vem um outro tipo de chuva. A chuva serôdia é aquela que potencializa a semente que já está na terra para que dê muito fruto. Então, desde que esta fonte foi aberta, a promessa foi aberta em Atos 2, o Espírito Santo continua sendo derramado, potencializando as sementes na terra, para que venha a última grande colheita. Eu creio num avivamento que vai chegar. Eu creio que nós somos a geração que vai realizar essa última grande colheita para o Senhor. Jesus está voltando. Então anime-se, levante-se e disponha-se para o Senhor. E lembre, enquanto a igreja está na terra, as portas do inferno jamais prevalecerão. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Se você gostou desta mensagem, deste vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho que temos mais conteúdo para você. Deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo com todas as pessoas que você quiser abençoar, tá bom? Deixo mais uma vez o abraço e, se Deus permitir, eu volto num próximo vídeo compartilhando a palavra, compartilhando curiosidades bíblicas com você, de maneira abençoada. Tchau!